Agora acho que tá. Caiu, agora voltou. Caiu. Vamos lá. A conexão A conexão hoje tá... está conspirando. Tá. Então, retomando, a questão do que os homens estabelecem como ideal de governo ou de governamentalidade, é uma condição de governamentalidade. É muito importante a gente entender em que estágio nós estamos, né? E eu acho aqui, talvez, vamos fazer um parênteses, então, uma questão essencial, para a gente se situar. Eu acho que vale situar 3 estágios onde o desejo humano já navegou e navega. O primeiro estágio poderíamos chamar de, uma vez que esse primeiro estágio tem a ver com um regime de poder, ou vamos usar um termo mais genérico, um regime de soberania, né? Que é a constituição de um poder central que se sobrepõe à sociedade, isso que nós estamos chamando de soberania. Nesse regime de soberania, opera não uma tirania ou um despotismo absolutamente arbitrário, mas o regime da lei. A lei, como instância civilizatória, ela implica um despotismo, ela implica uma imposição violenta, né? Ela, com seu ideal pacífico de regulação, já é instituída por uma violência. Então há uma violência necessariamente no regime da lei, né? Há uma violência legítima, legal, institucional. E essa violência que viola singularidades e diferenças mais sutis da própria vida, das forças humanas que nós ainda desconhecemos, que são esmagadas, jogadas fora, desconjuradas, né, por esse regime de lei, dita um campo de realização do desejo humano, né, que é interdito. Então a lei diz o que não pode, o que está interditado. Olha, o seu desejo não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro. Não pode do ponto de vista do corpo, não pode do ponto de vista afetivo, não pode do ponto de vista mental, do pensamento, não pode do ponto de vista das relações sociais, das relações econômicas, das relações familiares, das relações políticas, enfim. Não pode. Então o regime do não pode, o regime da lei. Um segundo regime é o que o Foucault chama de regime disciplinar. O regime disciplinar, que é um outro tipo de soberania, é uma soberania jamais ligada a uma interiorização da subjetividade, aliás, do Estado como subjetividade, como condição de subjetividade, é uma interiorização do Estado como condição de subjetividade, implica já a ligação do desejo, não exclusivamente a uma lei, mas a uma norma. E o que diz a norma? A norma diz ao desejo, não apenas o que ele não pode. Aliás, a norma não foca no que não pode, no que é proibido. A norma foca no que deve, no que o desejo deve fazer. Ela foca o desejo nas suas obrigações. A vontade humana, o desejo humano, a energia humana, a força, a potência, deve se ligar a uma maneira de existir que deve ser a mais correta, a mais racional, a mais eficiente, a mais isso, a mais aquilo, em benefício do homem, em benefício da vida, em benefício da liberdade humana e também, claro, não sem uma seguridade, não sem um campo de segurança. Então, daria para a gente chamar esse estado de disciplina de estado policial. O estado de polícia, ele é condição do Estado-nação. O Estado-nação já é um Estado regulador que nasce junto com o capitalismo. Por exemplo, se o capitalismo se torna dominante como modo de existir da humanidade na Inglaterra do século XVIII,
né? Precisou de um Estado regulador para que isso emergisse, né? E da subjetividade sem a qual ele não opera, né? Que acontece junto com esse Estado. Há uma cumplicidade entre o Estado e a subjetividade que se produz. Mas aqui existe uma questão, então. O Estado de polícia, não mais o Estado simplesmente soberano, como era o caso de Hobbes, mas o Estado de polícia, é o Estado que investe no capital humano, que investe na energia humana, que investe no desejo humano, que investe no modo do desejo se comportar no corpo e raciocinar no pensamento, e usar os seus afetos na moral. O Estado de polícia, ele se mete no corpo, na mente e nos afetos do homem. É esse o objeto do Estado de polícia. Então o Estado de polícia ele vai criar, na verdade, uma subjetividade bem comportada, né? E uma mentalidade que realiza as condições de competitividade e de investimento dessa nova sociedade. O Estado de polícia, por exemplo, então, portanto, ele tem como objeto a produção de uma subjetividade que deve operar desta ou daquela maneira. Ou seja, ele liga o desejo ao dever. Ele apenas não limita o desejo por uma lei exterior. Ele liga o desejo a uma norma interior. Ele normatiza os microcomportamentos, os micropensamentos. Ele se mete nas questões mais sutis, nos detalhes. Ele atinge o virtual da existência. Ele começa a administrar o nosso campo de possibilidade. Ele cria a própria condição da possibilidade de efetuação do desejo através do corpo e do pensamento e das relações sociais desta ou daquela maneira. Então a normatização, ela se sobrepõe à lei. Não que a lei tenha desaparecido, ao contrário. A lei vai ser até inflacionada, mas ela perde importância para a norma que é mais sutil, né? E na medida em que a norma é mais sutil, né, ela atende aos nossos microsentimentos, aos nossos microdesejos, aos nossos micropensamentos, às nossas micro-relações. E isso vem com uma máscara de democratização dos nossos desejos. É como se o nosso desejo fosse atendido em cada detalhe. Ele é atendido no sentido de que ele tem uma maneira de existir que ele pode aderir. Isso é oferecido para ele como um plus, como uma capacitação, como uma qualificação. Mas essa qualificação, essa capacitação que autoriza o desejo, que qualifica o pensamento em razão competente, que qualifica o desejo em moral responsável, que qualifica o corpo em indivíduo eficiente, né? Então essa qualificação, esse plus, né, ele opera como uma espécie de segunda captura, porque a primeira captura implica num rebaixamento. Na medida que eu estou submetido a um estado social, seja econômico, político, de que forma for, o Estado impede a relação, ou ele desqualifica a relação, ele coloca a relação em segundo plano. O Estado, ele polariza, cria um polo primeiro, né? Ele cria um significante maior, que se impõe em relação aos teus desejos, que se relacionam diretamente nos acontecimentos da vida. Então, essa polarização, né, que também é comprada pelo sujeito, né, na medida que o sujeito se empodera, ele se qualifica, né, acontece porque o desejo já é lançado de cara, de saída, num limbo, numa condição separada do que ele pode, na medida em que ele precisa entrar num certo modo de se comportar. Não só atendendo à lei, né, mas investindo na norma, no dever ser, de um comportamento normal, de um pensamento normal, de um desejo normal, né?
Então, na medida em que ele se normatiza, ele se capacita, ele se autoriza. Ele não só se autoriza, como ele acessa a condição de autorização. E é esse sujeito que vai ter acesso à democracia. Não é? Esse sujeito, inicialmente, ele vem junto com o sujeito proprietário. Porque, inicialmente, os estados democráticos, né, que dão direito a voto, impõem uma condição ao votante. Não pode votar, por exemplo, quem não é proprietário. Né? Só depois que o sufrágio se torna universal. Inclusive, as mulheres só começam a votar a partir, se não me engano, da década de 20 ou 30. E nos países de centro, né? Porque nos países periféricos, bem depois. Então, a condição subjetiva para se exercer a decisão coletiva, né, já é extremamente restritiva. Depende de um modo de se comportar, de um modo de pensar, de um modo de desejar. Depende de uma subjetividade já autorizada, né? E de uma subjetividade que, no melhor dos casos, se torna superior, como em Kant, e se torna também autorizante, se torna também legisladora. Porque o ideal do sujeito kantiano é ser um sujeito legislador. O sujeito legislador aparentemente está acima da lei, porque ele que inventa a lei, ele que legisla. Mas, na verdade, ele inventa a lei que ele quer para ele e para os outros. É ele que cumpre o ideal de fazer coincidir o governo de si com o governo dos outros. Seria esse o ideal do neoliberal, ou do liberal, né? O do liberal mais sofisticado, né? Onde o máximo de liberdade se exerceria a partir desse sujeito, que já tem essa condição. Mas quem é esse sujeito? Esse sujeito é um estrangeiro em nós, é um outro em nós. Esse sujeito já é produto não só da lei, mas do refinamento da norma. A ponto de, à medida que a norma vai se tornando sutil, tão mais sutil, e nós perdemos a relação com as forças mais imediatas e caóticas, porque as nossas forças começam a se tornar cada vez mais caóticas, as forças imperceptíveis, as forças intensivas, né? Elas se tornam cada vez mais caóticas, né? E a gente perde a relação com essas forças. Ao mesmo tempo, a gente acha que essas forças nem existem mais. A gente se descola tanto delas que a gente não sabe mais, né, que elas existem em nós e elas operam o tempo inteiro em nós. Elas coexistem conosco, né? E nós dissemos, não, o nosso sujeito, nós somos. O que nós somos? Nós somos esse sujeito de interesse que só é legitimado, que só pode desejar segundo as condições do direito, que é um direito público ou é um direito privado. Quem é o direito público? O direito público agora é o direito do Estado, que não é mais transcendente, não é o Estado despótico arcaico, não é o Estado evoluído, não é o Estado medieval, não é o Estado mercantil. Agora é o Estado imanente da axiomática. E esse Estado, né, que é um princípio público, né, ele inventa um direito público que coincide com o direito privado. Ele aniquila a separação entre as duas esferas, né? E, ao mesmo tempo, esse direito público que se torna privado, né, ele vai totalizar a dimensão do meu desejo, ou da minha vontade. E vai excluir a dimensão do desejo, que é a dimensão intensiva. Só vai contemplar a dimensão intencional. Então, eu vou acreditar que o mais pleno desejo que me constitui é o meu desejo intencional. Intenção do quê? De livre empreender. Eu sou um livre empreendedor, né? Esse ideal vai se universalizar. Todos nós vamos virar sujeitos empreendedores. Vamos querer ser sujeitos empreendedores. Mas o que é escondido aí? Bom, enfim, aí eu posso dizer, finalmente, agora o mais importante não é mais a lei, e nem mesmo a norma. Agora o mais importante é o desejo. É gerir a vida
Atender à vida. Mas nós não afirmamos a vida, então? Claro que afirmamos a vida e a liberdade. Nós somos os precursores, nós somos os arautos, né? Mais de vanguarda da liberdade mais plena que a humanidade pode atingir, né? Esse modo de existir é o verdadeiro modo de existir. Não precisamos mais nem de religião, né? Essa nossa moral é a moral de todos, é a moral universal, é ela que deve triunfar, né? Então, eu estou te dizendo, atenda apenas o seu desejo. Eu digo para você, eu digo para mim, eu atendo o meu desejo, você atende o seu desejo. Todos nós vamos atender e gerir os nossos desejos. É o que a gente quer, nós somos tão livres, né? Então vamos gerir o que a gente quer. O que a gente quer. E a gente pode o que a gente quer e o que a gente quer, efetivamente. Nós somos, né, agora sem nenhuma alusão machista ou redutora de gênero, né? Eu estou falando aqui como uma maneira de falar, eunuco, né? O nosso desejo é um desejo de eunuco, né? É um desejo castrado, é um desejo de um homem separado do que pode, é um desejo de um homem insuficiente, de um homem impotente. E, no entanto, esse desejo é o mesmo que faz coincidir com a intenção ou com a intencionalidade. Nós achamos que desejar é ter intenção de obter um objeto que ainda não se tem e que vai ser útil, vai ser agradável, vai ser benéfico, vai ser o máximo, vai ser interessante, vai ser tudo. Então a gente quer algo que nos deixe o máximo, né? O máximo do quê? O máximo do poder, né? A gente quer poder muito, né? Fazer o que a gente quiser, né? Fazer da nossa energia uma energia que transforma o mundo em qualquer coisa. A gente converte o mundo ao nosso bel prazer, né? Claro, não sem segurança, eliminando o máximo de riscos, tendo o mínimo de riscos e investindo no máximo de liberdade. Máximo de liberdade com o mínimo de riscos. Então, nós viramos agora não mais uma sociedade do não da lei, não mais uma sociedade do dever da norma, mas uma sociedade do querer com segurança, né? Querer ser muito livre e com segurança. Finalmente estamos realizando, né, as potências da humanidade, as forças da humanidade em nós, né? Bom, esse último estágio, poderíamos dizer assim, que é o estágio superior do desejo no capitalismo em nós, né? O imperialismo, estágio superior do capitalismo. Onde é que está o imperialismo? É o imperialismo desse modo de desejar, né? Impera em todos nós, em muitos de nós, né? Onde estão os insatisfeitos, né? Onde está esse desejo intensivo que não é contemplado no desejo intencional? O desejo intensivo talvez esteja do lado das ocupações, né? Bom, não sabemos direito se é isso também, porque as ocupações, né, elas se dão de várias maneiras, com vários direitos, deveres, interpretações e demandas que é preciso muito cuidado. A gente sempre tem que fazer a lição de casa como uma espécie de lição do corpo, lição da mente, lição do nosso desejo. O que queremos ao querer tal coisa? O que desejamos ao desejar isso ou aquilo? Quer dizer, nós desejamos que aconteça ao nosso desejo isso e aquilo. Em que o nosso desejo se transforma? Em que a nossa potência de existir se transforma ou se transmuta na medida em que existimos desta ou daquela maneira? Então essa é a questão que devemos fazer sempre nos nossos investimentos, né? E a mesma coisa quando queremos a democracia. Se a gente quer o Estado democrático de direito, o que é exatamente o Estado democrático de direito? Então, a gente vê muito bem, hoje em dia, os tipos mais bizarros, tiranos, bandidos que nem merecem esse nome, porque os bandidos ainda têm uma ética, né? A escória da humanidade se tornando a nata da direção dos destinos da humanidade. É a escória que está nos dirigindo. É o sentido mais reles daquele plebeu
não no sentido do povo, né, mas no sentido do indigno, que governa e que assume a condição de regular a democracia. A democracia pressupõe um regime de autoridade. E esse regime de autoridade, ele coincide com a representação. A democracia, ela nasceu como representativa. Onde há representação, há corrupção. Não existe como eu sei. Porque nós não delegamos a singularidade da nossa vida para outro cuidar dela. Isso é impossível. Sempre ela vai ser, de alguma maneira, desviada. Sempre ela vai ser, de alguma maneira, usada ou capturada. Então não há como delegar. Então a representação já é uma corrupção na essência. Não há regime democrático de direito que não seja corrupto na essência. A corrupção está aí. E todos nós que precisamos ser representados somos corruptos. E temos muito interesse, né, em ser representados. De alguma maneira, a partir da nossa covardia, a partir da nossa impotência, nós queremos nos empoderar com a representação. E nós votamos em políticos que vão nos empoderar. Bom, mas vamos avançar então. O regime de representação democrático não satisfaz? O que a gente quer? Uma democracia participativa. Mas participar no que exatamente? Participar na exposição dos nossos desejos? Vamos até o Congresso? Vamos até a Assembleia? Vamos até as instâncias onde está se decidindo alguma coisa e vamos manifestar o que a gente quer, e daí eles vão traduzir essa nossa vontade, esse nosso desejo, para aquilo que é possível dar. Então é uma participação não deliberativa? Ou a gente quer então uma participação deliberativa? Bom, mas antes de dizer isso, esse desejo que a gente manifesta não é apenas um desejo passional, portanto reivindicativo. Nós não estamos apenas reivindicando. Reivindicando o quê e para quem? Por uma instância que seria superior a nós? E quem estaria ocupando a mediação? Quer dizer, quem estaria filtrando e fazendo a mediação? Ou a seleção dos nossos desejos, que seriam contemplados efetivamente, né, numa decisão dos destinos coletivos, que envolve os destinos coletivos. Bom, mas eu posso então dizer o seguinte: olha, eu não quero apenas que o meu desejo seja contemplado lá, eu quero participar na decisão, eu também quero decidir. E o grau de decisão que eu quero ter, vamos chegar ao máximo, eu quero decidir em pé de igualdade. Em pé de igualdade. O que pode decidir em mim, em pé de igualdade com o outro, com os outros, com os grupos, com os lobbies, por exemplo? E quem em mim, então, quer, quem em mim pensa e como decide? Não será isso o sujeito representativo em mim? Não será o próprio preposto de poder que está exercendo essa democracia? De que adianta esse tipo de democracia participativa, mesmo participativa nas deliberações, que seja então uma democracia deliberativa, direta, né? Ou então uma democracia direta, né? Uma vez que nós temos já as condições técnicas para exercê-la, né? Nós vivemos no meio de máquinas de terceira geração, né, no mundo digital, que faz com que o espaço não seja mais obstáculo para a reunião de milhares, milhões, bilhões de pessoas. Nós podemos estar reunidos no mesmo espaço virtual, ao mesmo tempo, né? Votando, decidindo, interferindo, enfim. Que tipo de democracia e de escolha seria essa? De novo, a questão está em entender qual é a natureza do desejo que está implicado aí. É o desejo intencional? É o desejo intensivo?
não há, na verdade, contradição entre o Estado democrático de direitos e a violação dos direitos intensivos da vida. Não há contradição nenhuma. O Estado democrático de direitos, ele é necessariamente a violação dos direitos intensivos da vida. Ele é uma captura, ele é uma pegadinha, ele é um disfarce. Ele faz com que a gente acredite, né, que nós somos contemplados na medida que exercemos o direito disso e o direito daquilo. Então nós reivindicamos direitos, queremos aumentar o campo dos direitos, mas o campo do direito está capturado pelo campo formal, por uma formalização que é não apenas transcendente, mas transcendental. Ela pode ser inclusive imanente às relações, mas ela não contempla a singularidade das relações e nem o comum das relações. Ela substitui o comum por uma axiomática universal, né? E ela substitui a singularidade por uma individuação, por uma subjetivação atomizada, que coincide com o próprio interesse do Estado. O sonho do Estado é ser um. O sonho do indivíduo, atolado, submetido, capturado, é também ser um. Mas ele quer muitos ao seu redor, né? Ele quer se sobrepor a muitos, ele quer governar muitos, ele quer influenciar sobre muitos, ele acha que ele pode ser o exemplo, né, do triunfo humano na existência, modelo para as outras existências. Enfim, a arrogância continua nos modos democráticos de existir. A questão, então, talvez seja de a gente mudar o foco, né? Eu acho que é preciso questionar qual é o modo de governo e de governamentalidade que queremos para um desejo que desta vez sim contemplaria a dimensão intensiva de nós mesmos, a dimensão virtual. É uma ilusão acreditar que o neoliberalismo está contra a democracia. É uma ilusão acreditar que o neoliberalismo ele está contra o Estado democrático de direitos, né? Porque, na verdade, o neoliberalismo ele quer fazer coincidir, né, o modo do desejo com a forma do axioma que fitua o capital. É isso que ele quer fazer. Ele quer soldar não mais a lei ao desejo, não mais apenas a norma ao desejo, mas o axioma, que é um ser de passagem, a esse substrato impotente que nos tornamos. Então, gerir a vida, né, a partir do nosso desejo, né, que deseja de modo impotente, né, é o mais fino traço dos poderes contemporâneos, né, o que o Foucault chamava de biopolítica, o biopoder, né? Então, essa gestão vital, ela funciona muito mais por sedução, por premiação e por prazer, do que por uma economia das dores, dos sofrimentos. A dor e o sofrimento, ela entra na equação da troca, né, como a dívida e o crédito, né? A dívida da dor, o crédito do prazer, né? Mas nós somos, na verdade, comandados e orientados pelo nosso desejo de obter prazer. Então, o prazer é aparentemente aquilo que franqueia a nossa vida em direção ao sentimento de liberdade que temos, né? A liberdade se dá porque a gente deseja o prazer, e quando a gente obtém o objeto do nosso prazer, nós somos livres e potentes ou poderosos para isso. Mas, na verdade, o objeto do prazer, ele está produzindo o modo de desejar. No consumo, existe uma produção da produção do próprio desejo. Existe uma produção desejante no modo de consumir. Então, o capitalismo, nesse sentido, ele, no seu estágio superior, ele coincide com a fabricação do próprio desejo, sem o qual ele não se sustenta. E como que ele fabrica o desejo? Criando um consumo.
o consumo daquilo que o nosso desejo atualmente quer. Né? Então, nós achamos que estamos realmente investindo naquilo que há de mais interessante para a nossa vida, que somos finalmente livres. Livres desse ou daquele poder, livres dessa, mas nós não passamos de função, né, de um modo de produzir por produzir que atende um aumento de poder ou de potência nessa produção, como o capital, na medida que produz por produzir, ele investe em si mesmo, ele se capitaliza. Mas isso a gente faz não sem reiterar o modo de apropriação. O modo do desejo se apropriar. Então eu consumo porque eu sou capaz de me apropriar. E quanto mais eu sou capaz de me apropriar, mais eu tenho vontade de consumir. Ou seja, mais o buraco em mim aumenta, mais a insuficiência em mim aumenta. E quanto mais a insuficiência em mim aumenta, mais eu busco novas maneiras de consumir e novos poderes. Ou seja, eu ligo o desejo a um falso infinito. O desejo deseja infinitamente. Né? E não há, portanto, limite para esse modo de desejar, a não ser a depressão. A não ser a depressão. Né? Não é à toa que a depressão é a doença da moda. Né? Não é à toa que chega uma hora que os desejos mais honestos dizem assim, mas para que tudo isso? Né? Que sentido isso faz? Que vida é essa que eu estou vivendo? Se a vida é isso, eu posso chegar finalmente no ideal do padre. O que o padre queria? Julgar a vida. Aí eu posso até julgar a vida. Né? Se a vida é isso, a vida vale a pena. Vale a pena ser vivida. Muitos dirão ainda que sim. Né? Mas aqui pouco importa. O que importa é que a gente chegou naquela condição fictícia de julgamento da vida. A vida é algo que não pode ser julgado. A vida é algo que avalia, que interpreta, que produz. Mas quando ela vira objeto de julgamento, né, é o fim. Né? E é nesse limiar que nós estamos. Né? No limiar onde o nosso desejo, ele quer e ele pode até chegar a poder tanto que todos os seus poderes se tornam inúteis e simplesmente testemunhos do vazio que invade a nossa existência. Ou seja, é o desejo mais poderoso e o menos intensivo possível. É o mais capaz de consumir e o menos preenchido, o menos pleno. Né? É o desejo do eunuco, mesmo que seja do maior dos capitalistas. Bom, então, eu acho que o que está em jogo aqui é sempre uma dimensão de nós mesmos naquilo que queremos. A gente nunca pode esquecer essa dimensão de nós mesmos naquilo que a gente quer. Quando a gente reivindica um Estado democrático de direitos, né, quando a gente vai praticar uma ocupação, quando a gente está fazendo isso ou aquilo na nossa vida, a gente sempre tem que ver o retorno que isso tem sobre a nossa própria energia ou capacidade de existir, sobre o nosso modo de desejar. O nosso modo de desejar está sendo preenchido de modo imediato, é o acontecimento do desejo mesmo que faz desse desejo uma intensidade, né, inavaliável ou inestimável, uma riqueza realmente inestimável, e daí a vida não poder ser julgada. Né? Ou, de novo, o que a gente quer simplesmente é reivindicar as condições para adaptar o melhor dos mundos à nossa miséria subjetiva. Então não basta simplesmente contemplar os desejos. A gente pode dizer a mesma coisa, se o capitalismo, né, com seus axiomas, as suas formas de Estado e de subjetividade, inclusive a neoliberal, né, apregoam que existe um modo de desejar que é superior, que é esse do livre empreendedor, com um poder ilimitado de apropriação, nós podemos dizer a mesma coisa do desejo intensivo. Existe uma condição para que o desejo intensivo se efetue. E a condição é nunca deixar
que o acontecimento de si mesmo vire função de um outro. Escape de nós mesmos, escape das nossas mãos. Ou seja, entender que a cada ato da nossa existência, mesmo que aparentemente não tenha aquele objeto de um suposto desejo que está refém desse objeto, mesmo que esse sujeito esteja carente daquele objeto, algo está acontecendo ao nosso desejo intenso, não ao nosso desejo carente, ao nosso desejo intenso. Quando a gente conecta esse acontecimento ao nosso desejo intenso, de fato a gente começa a ter a vida nas nossas mãos. E a gente chega naquele ponto que a gente dizia no nosso último encontro, daquele enunciado, daquele menino de uma ocupação da Escola do Rio, onde o que a gente quer? Vamos conversar? Vamos encontrar? Existe encontro de fato? Qual é a zona? É a zona mínima, é a zona desnudada, é a zona desprovida, é a zona desprendida de nós mesmos, da existência ou da vida, né? E essa zona que aparentemente não tem nada, é tudo o que precisamos, não precisamos de mais nada, né? Aí está tudo, né? É a maneira como a gente começa a honestamente apresentar, né? Ou se apresentar na existência. É o desejo intenso que se apresenta no acontecimento das relações. Esse exercício, essa prática política, micropolítica que nós precisamos fazer, né? Exercitar isso, porque na medida que a gente exercita isso, de fato, a gente é capaz de um outro tipo de organização, de um outro tipo de relação, de um outro tipo de solidariedade, né? A gente é capaz de não mais sentir inveja, a gente é capaz de não mais sentir ódio, né? A gente é capaz de não mais sentir medo, a gente é capaz de se alegrar com a potência do outro, né? A gente é capaz de compartilhar a nossa potência, a nossa potencialização, a nossa maneira de existir. A gente é capaz de distribuir-se de modo nômade, né? A gente é capaz de, ao mesmo tempo que a gente afirma a nossa singularidade, contribuir para o aumento da potência do comum. E o comum que contempla as diferenças de modo imediato e direto e eficaz, né? E não segundo um sistema de representação de mediação, né? Então, afirmar o comum é afirmar o meio imediato do acontecimento. É desejar de novo a relação? Não, é fazer com que o próprio acontecimento da relação deseje em nós. Não é mais o sujeito que deseja entrar em relação, é o acontecimento da relação, é o relacional da relação que começa a desejar em nós. Então nós não desejamos a partir mais do nosso umbigo, do nosso atolamento privado. O que deseja em nós é o próprio acontecimento da existência que nos convida para uma partilha, né, e uma distribuição nômades da existência, né? Esse tipo de desejo é que a gente precisa começar a exercitar, a produzir, a provocar, né? Sem o que nós caímos nas velhas fórmulas, nós só vamos mudar de camisa, só vamos mudar de regime. É o regime democrático, é o oligárquico, é isso e aquilo, esta ou aquela forma de participação, de decisão, de deliberação, de condução do nosso destino, de governamentalidade. Mas essas várias formas implicam uma descrença na vida, uma desconfiança no acontecimento, um rebaixamento da capacidade de acontecer de modo imediato, uma desproteção às relações exteriores que a vida deve e pode estabelecer. Eu acho que a gente avançou um pouco na questão do sujeito relacionado à autoridade, né? Porque você vê bem que esse sujeito ele não funciona mais simplesmente por uma obediência à lei. Todos somos iguais perante a lei, você deve obedecer à lei. O presidente, o ascensorista, o camponês, o lixeiro, todo mundo é igual perante a lei. Tudo bem, isso existe, mas se tornou secundário. Por quê? Porque a norma tomou lugar também. Se tornou prioritária em relação à lei. Mas mais do que isso, tem algo mais sutil que se torna prioritário. O nosso desejo se torna prioritário, né? Então, o que isso significa? Significa então que nós somos agora geridos por uma economia da sanção, como era o caso da lei. Se você faz algo proibido, se você transgride, você vai ser punido.
Ou significa que nós vamos ser regidos por uma economia da dor, na medida em que você não fez o que deve, então você vai receber o troco no seu cotidiano, no seu dia a dia? Né? Ou será que agora nós somos sancionados pelo prazer? Ou seja, dependendo do modo de eu desejar, né, eu posso obter, né, aquilo que é necessário no meu desejo. Então, eu sou gerido por aquilo que eu quero. Como diz o caboclo, o ditado antigo popular, o peixe morre pela boca, né, porque ele quer tanto aquele alimento, mas por trás dele tem um anzol. Né? E por trás dos desejos liberais tem sempre um anzol. Por trás de todo direito tem não apenas um dever, tem uma captura. Né? Nós somos necessariamente rebaixados e fazemos com que a vida coincida com uma falta de existência, com uma insuficiência de existir. E por isso que a psicanálise, num certo sentido, até a lacaniana vai tão bem. Né? Porque há uma coincidência entre o sujeito castrado, o sujeito de interesse e o sujeito de direito. Né? Com a falta infinita do desejo, com a dívida infinita. A dívida é espiritualizada. O capitalismo manipula muito bem a questão da dívida e do crédito. Né? Somos cifra, e isso a gente pode desenvolver num próximo encontro, a questão da cifra, da dívida e do crédito. Né? E Luiz, quando você fala que bom, a gente tem que praticar, é um pouco que o Foucault, acho que na sua última entrevista, ele fala da ética, né, do cuidado de si, a prática de liberdade, né? Como Sim. Ética. Sim, exatamente. O Foucault sabe, né? Ele chega, esse chamado terceiro Foucault, né? Existe um Foucault do saber, existe um Foucault do poder e existe um Foucault das práticas de si, da ética. Esse terceiro Foucault sabe que não há como escapar das formalizações de saber, não há como escapar das capturas de poder ou do diagrama de forças de uma sociedade, se a gente não encontra, né, um modo que estiliza a própria existência. Né? Um modo de existir que fabrica a própria condição de existência ao existir. E isso é tomar a vida nas próprias mãos. Esse modo ético não é mais o modo de um sujeito. Né? Agora, ainda que Foucault não usasse tanto essa palavra, né, podia até chamar de uma subjetivação livre, mas, na verdade, é um modo de singularizar o desejo. São os processos de singularização em contraponto aos modos de subjetivação e assujeitamento e servidão do desejo. Então, os processos de singularização na verdade, o que deveria estar na ordem do dia daqueles que se preocupam com a vida intensa, a vida interessante, uma outra maneira de existir, de viver, de sentir, de pensar no nosso planeta e entre nós. Eu acho que é por aí. Então, a questão do Foucault é essencial. Essencial, e eu acho que é a menos cuidado. Porque é difícil. Por que é difícil de ver essa questão? Porque nós estamos presos na consciência. Por que nós estamos presos na consciência? Porque nós fazemos da existência uma sucessão de estados, mesmo estados afetivos. Então agora eu estou triste, daqui a pouco estou alegre. Agora eu estou alegre, daqui a pouco vou estar, sei lá, eufórico. Então a gente acha que a existência ela é mudança de estado. Mas na verdade tem algo que é pura variação. Né? Não é apenas uma variável sobre uma constante. É uma variação intrínseca e imanente ao desejo. E essa variação, essa linha de acontecimento que é o viver, né, ela coincide também com a linha de singularização, com o processo de singularização. E essa linha de singularização é a que nos potencializa a cada ato, é que gera eternidade na existência. Bom, esse viés da singularização, né, que de modo algum se opõe ao comum, ao contrário, que esposa o comum, amplia o comum e colabora, contribui com o aumento do comum, com a amplificação do comum. Né? É esse modo que realmente liberta, que libera. Não a moral. Em Kant, a moral é sinônimo de autonomia humana, a moral superior. Para nós é o contrário. Né? A moral, ela segue sendo um modo de prolongar a vida fraca, impotente e capturada. Né?
Agora, a autonomia real é essa, quando você faz do horizonte da existência o acontecimento que ao mesmo tempo preenche o teu desejo e cria o meio de compartilhamento, o meio de ampliação das relações e das conexões do desejo. É uma outra política. Talvez o que o Nietzsche chamava de a grande política, ou o que o Foucault chama de uma micropolítica, ou o que o Félix Guattari chamava de revolução molecular. É por aí. Então, Legal. podemos... A gente segue numa próxima. Então. Tá bom. É isso. Obrigada.